Então vamos agora para o segundo vídeo, né? No primeiro vídeo nós estudamos nessa lição de número 7 a introdução em ponto 1. E agora nesse segundo vídeo vamos estudar o ponto 2, ponto 3 a conclusão desta lição. Então, no ponto 1 nós estudamos Paulo desbravador sobre uma gloriosa obrigação. E agora nós vamos estudar Antioquia, o ponto de partida para o crescimento da igreja. Chegamos até a comentar alguma coisa sobre Antioquia, mas agora vamos estudar mais diretamente. Uma igreja missionária, igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia era rica em líderes. Atos 13, de 1 a 3, leitura bíblica em classe, nós vemos ali Saulo, Barnabé, Manaém, Colasso de Herodes, e assim outros mais, Simeão chamado Níger. Então havia algumas pessoas ali, né? Como ele vai citar aqui, ó. Pois havia profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, cognado Níger, Lúcio de Cirene e ainda Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes e Saulo. Ali foi o ponto de partida de Paulo para a extraordinária obra de plantar igrejas entre os gentios, juntamente com Barnabé, sob jejum, oração e imposição de mãos. Ele foi enviado ao vasto campo do mundo gentílico para pregar o evangelho e plantar igrejas. Então esse era o objetivo. Deus chamou ele para isso. Deus já tinha falado lá, nós estamos na lição, quando Ananias falou que ele seria usado por Deus para pregar a palavra. Mas antes ele se preparou. Nós estudamos tudo isso nas lições passadas. Deserto, Arábia. Ele foi guiado pelo Espírito Santo de Deus. Até que então, lá em Antioquia, e aí ele coloca-se uma igreja missionária. O que é uma igreja missionária? Uma igreja que tem muitos recursos financeiros e, portanto, pode mandar muitos obreiros para muitos lugares diferentes. Não, uma igreja missionária é uma igreja que tem a visão missionária dada por Deus. Uma igreja que ora. É uma igreja que busca a presença do Senhor, mesmo com todas as dificuldades. Pastor, como é que funciona missões na igreja metodista pentecostal, já que somos da igreja metodista pentecostal? Nós temos a nossa secretaria de missões, a SEMIM. Ainda não conseguimos preparar e enviar um obreiro da própria denominação, mas temos apoiado os obreiros e os missionários da ADCOL SEMADEC, Assembleia de Deus Columbandê, Secretaria de Missões desta igreja, com especialmente o irmão Derrute, né, a família, que agora já não está mais no campo, né, voltou para o Brasil, mas outros missionários que estão aí no campo. Então, nós fazemos aquilo que podemos. Eu não tenho um missionário no campo ainda, mas eu posso contribuir financeiramente para o missionário que está no campo, poder fazer a obra de Deus. Eu posso orar pelo missionário. E o dia que Deus, então, chamar alguém, capacitar alguém e der recursos necessários para que assim façamos, esse missionário será enviado e estaremos também fazendo com que ele chegue lá. O grande Guilherme Cari, já citado no primeiro vídeo, pai de missões modernas, ele tem uma frase missionária muito interessante que ele diz: se fazer missões é descer a um poço muito fundo, eu descerei, contanto que vocês segurem a corda. Então, quando alguém vai descer, hoje tem mais tecnologia, não seria bem assim, mas naquele tempo vai descer a um lugar muito fundo, um poço, para o objetivo. Então a pessoa descia amarrada numa corda, mas alguém lá em cima ficava segurando a corda para a pessoa não cair de forma que não pudesse ser resgatado. O missionário é assim, ele desce ao poço fundo e quem segura a corda? Quem segura a corda são aqueles que oram e aqueles que contribuem financeiramente. Todos estão fazendo missões. A igreja de Antioquia era missionária. Ela mandou Saulo e Barnabé, mas ela não ficou olhando Saulo e Barnabé fazer missões e ouvindo no final um relato que eles tinham feito. Ela certamente orou e, na medida do possível, contribuiu para que isto acontecesse. Então, uma igreja missionária. Aí o ponto 2 aqui, a subdivisão 2, eles vão falar das duas primeiras viagens missionárias de Paulo. A primeira no subtópico 2 e a segunda no subtópico 3. Paulo e Barnabé pregaram em Chipre, 4 de Atos. Nesse lugar, o apóstolo desmascarou o feiticeiro Elimas, o encantador, e ganhou o procônsul para Cristo. Elimas se opôs, Paulo orou e falou que ele ficaria cego por um tempo, e assim aconteceu, e o Sérgio Paulo, procônsul, aceitou a Cristo como Salvador.
Mas adiante pregou na sinagoga de Antioquia da Pisídia, onde os judeus lhe fizeram oposição. Comumente, quase sempre era assim. Capítulo 13, 45. E ao mesmo tempo, os gentios alegraram-se e creram, e o Espírito Santo se fez presente ali. O mesmo aconteceu em Icônio, Listra, Derbe, segundo Atos Apóstolos 14, do 1 a 28. Ora, no trabalho de evangelização e implantação de igrejas há muitos desafios. Uns recebem a palavra, outros rejeitam, outros ainda zombam. O trabalho de implantação de igreja não é fácil, mas o Espírito Santo opera e fala aos corações e dá o crescimento à obra de Deus. O que o obreiro deve fazer? Nós falamos no ponto anterior, que citamos Guilherme Cari, 7 anos para ganhar a primeira alma, muita zombaria. Se você quiser souber a vida deste homem, existem filmes no YouTube, que você pode ver a vida de Guilherme Cari, como foi o seu trabalho, como foi difícil pregar na Índia. Olha que a Índia, ele foi logo para a Índia, um dos países mais difíceis de pregar a palavra. Se é difícil hoje, naquele tempo também era muito difícil. Eles têm milhões de deuses. É como acreditar no único Deus vivo e verdadeiro, alguém pregar sobre isso. Um Deus criador do céu e da terra. Ele tem Deus para tudo. Eles adoram a vaca, adoram o rato, adoram muitos animais. Então, ele foi para um lugar muito difícil. Ele sabia disso, ele tinha consciência disso. Mas ali ele aprendeu a língua local, ele fez um trabalho tremendo ali. Então, veja bem, você faz a obra. Quem vai convencer do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Vamos pregar a palavra. E certamente, se há interesse meu, vejo que o último ponto do subtópico do ponto 1 era parceria, uma obra de parceria. Deus e o homem. Se eu quero fazer, se eu me lanço a fazer, se eu me entrego a fazer, Deus vai dar todos os recursos, Deus vai abençoar e exatamente vai salvar. Mas ele diz que no final, o trabalho de plantação da igreja não é fácil. Não vamos pensar alguma coisa na obra de Deus fácil. As coisas são difíceis mesmo. Mas o Espírito Santo opera, fala aos corações e dá o crescimento à obra de Deus. Eu tenho que confiar no Senhor. Vou fazer a minha parte, Deus vai fazer a dele, e o nome do Senhor será glorificado através dessa obra. Então, esta foi o relato, assim, da primeira viagem de Paulo. Vamos ver agora a segunda viagem, que está no subtópico 3 do ponto 2. Depois do concílio de Jerusalém, houve um concílio em Atos capítulo 15. Por que houve esse concílio, pastor? Os primeiros judeus, os primeiros cristãos eram judeus convertidos, e muitos fariseus se converteram também, todos judeus. Então eles começaram a achar que quando os gentios aceitavam a Cristo, eles precisavam fazer as práticas judaicas. Porque eles convertidos, os primeiros cristãos convertidos, e até o próprio Paulo, Pedro, eles continuaram com as práticas judaicas, porque eles eram judeus, naquele momento fazer. Hoje, se um judeu aceitar Jesus como Salvador, não há necessidade que ele continue com as práticas judaicas, de guardar sábado, outras coisas mais. E aí começaram a dizer que eles viviam até em lugares onde os gentios se convertiam e queriam que eles se circuncidassem, uma série de coisas. E aí houve esse debate, houve necessidade de um concílio, e ao final do concílio, a igreja de Jerusalém tomou uma decisão, eles só precisavam fazer algumas coisas. Vamos ver aqui que o ponto vai dizer, né? Paulo visitou igrejas plantadas a partir das regiões do Oriente para o Ocidente, envolvendo a Ásia e a Europa. De fato, nessa segunda viagem, houve uma mudança de rumo sob a direção do Espírito, quando ele teve a visão de um macedônio que dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Esse ponto é importantíssimo, está lá no texto bíblico em classe. Paulo tinha pregado em toda, vamos dizer assim, na grande parte da Ásia, porque Israel fica na Ásia. Também o Evangelho chegou à África, através do núcleo da rainha de Candace e outros missionários após também. Mas agora, Deus queria que o Evangelho chegasse à Europa. E como Deus fez isso? Paulo queria pregar em tal lugar, Deus falou não. Queria pregar na Bitínia? Não. E agora ele tem uma visão à noite no varão, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-os. E aí Paulo entra na Macedônia, então o Evangelho entra na Europa. Ele primeiro prega a Lídia, depois prega o carcereiro, e ali se institui a primeira igreja em solo europeu, porque Deus queria também que o Evangelho chegasse à Europa. Pastor, isso foi importante para nós aqui no Brasil, para mim? Sim, porque o Evangelho chegou no Brasil através de missionários que vieram da Europa.
Então, todo trabalho feito, meu amado irmão, é importante. E alguns americanos que aqui vieram, os Estados Unidos é um país que surgiu dentro da Inglaterra, da Europa. Então, esse evangelho não é para ficar em Jerusalém. Era Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Paulo empreendeu uma viagem que incluía Derbe, Listra, Troas, ou Troade, né, como ele disse na semana passada, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto e Éfeso. Outras cidades foram alcançadas pelo ímpeto evangelístico do apóstolo e inúmeras igrejas foram plantadas. Quando estamos na dependência do Espírito Santo, temos uma visão ampliada acerca do reino de Deus. Veja que na primeira ele fez algumas cidades, agora ele foi a mais cidades ainda. Então Deus foi levando ele aonde o evangelho precisava chegar. Precisamos ter essa visão. Pastor, e hoje? Hoje tem que se pregar até nos países muçulmanos, meu amado. E há crentes pregando, mesmo secretamente, porque há dificuldade, em países onde há perseguição. Hoje, onde é mais difícil pregar o evangelho? Nos países muçulmanos, nos países ainda que tem um resquício de socialismo, comunismo, como a Coreia do Norte, China e mais alguns outros. Então, há países muito budistas que não aceitam a igreja, o evangelho de Cristo, mas é necessário pregar também nesse lugar, levar a palavra de Deus. O Espírito Santo vai ampliar esta visão de reino para nós. Então, estudamos nesse ponto 2, Antioquia, o ponto de partida. Ponto de partida, né? Eles iam, depois voltavam, mas continuaram fazendo a obra de Deus. E agora para o ponto 3, característica de um plantador de igrejas. Primeiro, subtópico, motivado pelo chamado. Como vemos em Paulo, um plantador de igrejas deve estar consciente do chamado divino da sua vida. Deus nos chama e confirma esse chamado no corpo de Cristo. Atos 9, 17 a 22, isso está falando de Ananias, como Deus chamou, e a confirmação é depois lá em Antioquia, quando o Senhor fala, separar Saulo e Barnabé para a obra que eu tenho chamado. Na vida de Paulo, tudo começou no caminho de Damasco. Atos 9, 4 a 5, a sua conversão. Este começo tornou-se um elemento motivador no ministério do apóstolo. Atos 26, 14 a 19, quando ele fala a Agripa, nós estudamos isso lá atrás, há 3 relatos da sua conversão, um em Atos 9, outro em Atos 22 e outro em 26. E ele explica essa motivação de pregar a palavra. Sempre é um ponto de partida em que somos tomados pela consciência daquilo que Deus nos chamou para fazer. Essa consciência do chamado é o fator motivacional que nos faz enfrentar os desafios diante de nós. Deus ainda chama. Ainda bem, meu amado irmão, pregar a palavra, testemunhar de Jesus é um chamado para todos os cristãos. Porque o Senhor disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura e de fazer discípulos em todas as nações. Ele disse aos discípulos todos nós precisamos pregar. Vamos às nações todas? Vamos ao mundo inteiro? Falamos no ponto anterior, aí, se não podemos ir como missionários transculturais, por exemplo, nós vamos através da nossa oração pelo missionário transcultural, vamos pela nossa contribuição financeira para que o missionário possa estar no campo. Mas, aqui, eu tenho que ser um missionário dentro da minha casa, dos meus vizinhos, onde eu estudo, como eu falei anteriormente, onde eu trabalho, enfim, em vários lugares, para que a palavra de Deus seja pregada. Então, ele diz aqui, sempre há um ponto de partida que somos tomados pela consciência daquilo que Deus nos chamou para fazer. Não vou ser missionário, mas eu vou, por exemplo, tocar no instrumento. E ao tocar esse instrumento, eu tenho que evangelizar também, falar de Jesus para as pessoas. Alguém pode, através daquela música, aceitar a Cristo. Eu estudei música, violão, num manual, né, de música do Adelino Moreira. Adelino Moreira era um grande sambista, famosíssimo aí no mundo do samba, mas ele veio se converter, ele explica que se converteu através de chegar no ar livre e ver um pessoal tocando. Ele gostava de música, foi ouvir aquele pessoal tocando e ali veio a pregação e aceitou a Cristo como Salvador. Deus usa de várias maneiras e assim vai. Você pode ser um professor da escola dominical ensinando para crianças, pré-adolescentes que estão ainda na sua formação e de repente aquela criança vai crescer ou com aquele ensinamento vai aceitar a Cristo como Salvador e até mesmo aceitar dentro de uma sala de escola dominical, eu já vi muito acontecer, e depois se tornar um pregador, se tornar um evangelista, se tornar um missionário. Enfim, o chamado, Deus vai te orientar aquilo como tem que fazer.
E ele fala no final, essa consciência do chamado é o fator motivacional que nos faz enfrentar os desafios diante de nós. Deus ainda chama. Você tem que entender e ter a consciência do teu chamado. Experimentado no deserto da vida. O apóstolo foi experimentado no deserto da Arábia, Gálatas 1, 17 e 18. Já estudamos isso em lições anteriores. Para forjar o nosso caráter, muitas vezes Deus nos leva ao deserto da vida para fazer a nossa, falar ao nosso coração, como diz Oséias 2, 14. Ali somos capacitados por Deus para topar contra os grandes desafios da missão de pregar o Evangelho e plantar igrejas. O Senhor trabalha em nosso temperamento, caráter, personalidade. A experiência que passamos ao longo da vida pode ser a oportunidade de Deus para forjar o nosso caráter. Isso que é importantíssimo, meu irmão. Hoje eu tenho ouvido muita gente pregar, deserto é lugar de fome, deserto é lugar de isso, deserto é lugar de problema, deserto é lugar... Não, irmão, deserto também é lugar de bênção. Já falamos isso várias vezes na igreja. Israel passou 40 anos no deserto. Teve muitas situações difíceis para ele, teve, mas também durante 40 anos o seu calçado não estragou, a sua roupa não se deteriorou. Deus mandou uma nuvem de dia para que eles não sentissem o calor do deserto, uma coluna de fogo de noite para não sentir o frio do deserto e ser guiado. Deus deu um maná, deserto. Jesus foi tentar no deserto e venceu o diabo no deserto, e Paulo foi para o deserto da Arábia e ali ele teve experiência com o Senhor. Deus estava forjando o seu caráter, como diz aqui, Deus estava trabalhando na vida dele para amanhã usar ele. Eu preciso estar consciente do seguinte, meu amado irmão, Deus tem um chamado comigo, ponto anterior, chamado, motivado pelo chamado. Deus me chamou, então eu tenho que ir e vamos embora. Deus vai fazer o que Ele quer fazer através de mim. Isso é muito difícil que aconteça. Deus me chama, é a parte dele me chamar. E agora é a minha parte, na direção de Deus, me preparar para tal. Vou ser missionário num país de língua espanhola. Vou chegar lá falando português. As pessoas não vão me ouvir, não vão querer me ouvir. Num país de língua inglesa. Vou chegar lá falando português. Não, então eu tenho que aprender a língua. Mesmo que eu não aprenda completamente, chegue lá, vou ter que aprender melhor. Mas eu preciso me preparar. Eu tenho que ir para uma cultura. Eu preciso preparar. Mais um exemplo de um livro missionário. 2 missionárias foram pregar num país. Chegaram nesse país, estão pregando, as mulheres estão recebendo bem a mensagem dela. De repente, um dia elas foram fazer um lanche num lugar público e tomaram limonada. E a partir daí, todas as mulheres daquele lugar não mais se aproximavam delas. E elas não entenderam por quê. Foram perguntar a alguém que conhecia a cultura local e disse, olha, aqui só as prostitutas tomam limonada. Então, por algum motivo, naquela cultura era assim. Aí depois de explicado a situação, elas puderam voltar. Se elas tivessem estudado um pouco melhor a cultura, eu não estou criticando elas, pode acontecer com qualquer um de nós. Elas não teriam tomado limonada, embora gostassem de limonada. E assim pode ser, existem pequenas coisinhas em cada cultura que nós precisamos. Então eu me preparo. Paulo, Deus preparou ele antes da sua conversão, entendendo a cultura grega, entendendo a língua grega, entendendo toda a situação romana, porque ele era um cidadão romano, e também a lei judaica. Então Paulo sabia pregar para os judeus, sabia pregar para os gregos, sabia pregar para os romanos, sabia pregar para todas as pessoas. Deus o preparou para isso. Então, é isso que a gente tem que entender aqui. E ele diz mais do que essa preparação intelectual, vamos dizer assim, outras coisas mais. As experiências que passamos ao longo da vida podem ser a oportunidade de Deus para formar o nosso caráter. Às vezes você está passando por problema, dificuldade e fica reclamando com Deus. Não, Deus está te preparando para aquilo que Ele quer fazer. Através até mesmo das dificuldades que passamos no dia a dia, que amanhã serão úteis para nós, quando o chamado de Deus, quando a obra de Deus estiver sendo concretizada em nossa vida. E o último ponto dessa subdivisão, desse ponto 3, a última subdivisão também é 3, a igreja segundo as Escrituras. Toda a estratégia de um plantador de igreja deve levar em conta as Sagradas Escrituras. Nas Escrituras, vemos que a igreja local é um lugar onde devemos ter um relacionamento pessoal com Deus. Onde há amor pelo pecador, onde há batismo no Espírito Santo para o exercício do serviço, profusões de dons espirituais, ministeriais e serviço.
há de se ter a autoridade do alto para expulsar demônios e curar enfermos, e há de ter a pregação fiel da palavra de Deus com a autoridade do Espírito e vida de oração, pois os ministros não podem deixar de perseverar na palavra e na oração. Nessa igreja batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, partilhamos a ceia do Senhor e guardamos a sua volta para nos encontrar com Ele. Não podemos perder de vista que nós plantamos, mas é Deus que dá o crescimento e aprova a obra. Que é isso que a igreja faz, ou assim que a igreja deve agir. Qual é o Evangelho de Cristo? Já falamos aqui várias vezes. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e brevemente Ele voltará para levar a sua igreja. Uma igreja que não fala sobre a volta de Jesus não é uma igreja completa. Uma igreja que esqueceu a cruz, não fala do Calvário, é uma igreja incompleta. Uma igreja que não fala no batismo com o Espírito Santo, não fala do revestimento de poder, porque o revestimento de poder é unção, ousadia, coragem para pregar o Evangelho. Então, é uma igreja incompleta, precisamos disto. Igreja segundo as Escrituras. É um lugar onde há comunhão, onde é um lugar onde há amor pelo pecador, onde há batismo com o Espírito Santo, onde há autoridade para expulsar demônios, curar enfermos, pregação fiel da palavra de Deus, pregar a palavra, pregar o Evangelho. É isso que a igreja tem que fazer. Então, nessa igreja, batiza-se em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nessa igreja se participa da ceia do Senhor, da comunhão. Tudo isso é importante. E aguardar a volta de Jesus. Não, ele diz no final aqui, não podemos perder de vista. Nós plantamos, mas Deus que dá o crescimento e aprova a obra. Eu prego. Quem dá o crescimento é Deus, não sou eu. Não é a minha estratégia, não é a minha maneira de pensar, não é aquilo que eu faço que vai fazer o crescimento da igreja. Senão vai ser um crescimento falso, um crescimento sem raiz. Mas quando Deus age, não. Esse vai ser um crescimento verdadeiro. Vamos à conclusão. Vimos que muitos episódios na vida do apóstolo Paulo aumentaram sua visão para expandir a igreja por todas as partes. A vontade de Deus que vidas sejam chamadas por Ele para se tornarem plantadores de igreja. Pessoas que amem proclamar a palavra de Deus para quem não conhece e formar uma igreja local que glorifica a Deus e viva a fé com fidelidade ao nosso Senhor. Veja bem o que ele diz aqui. Qual a vontade de Deus na nossa vida? Chamar por Ele para se tornar plantador de igreja. Ame proclamar a palavra de Deus. É para quem? Para quem não conhece. É o texto lá que nós lemos lá de Romanos. Paulo queria, vou pregar a palavra onde ele não foi pregado. No Brasil será difícil, tem igreja em toda esquina. Mas há pessoas que estão aí jogadas pela sociedade. Até no nosso Brasil temos. Podemos pregar para os indígenas. Seria não na nossa cidade, porque não há, mas chamado, você vai ter até que aprender a língua indígena, né? Algumas eles falam uma língua diferente, mas sei lá, pregar para os ribeirinhos, pregar para... Enfim, há muitas pessoas que estão marginalizadas pela sociedade, que precisam também ouvir falar de Jesus. Que Deus possa nos abençoar através dessa lição maravilhosa, Paulo, plantador de igrejas, e se Deus assim nos permitir, semana que vem estaremos ministrando mais uma aula, Paulo, o discipulador de vidas. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.